Estamos ao vivo, né? Hoje é o melhor ano do mundo de 2026. É uma alegria aqui estar presente e dizer, vamos viver o hoje, vamos viver o agora, é nosso. Então vamos ser felizes, né? Cada um da sua maneira, do seu jeito de pensar, de agir, mas querer o melhor, né? Quando a gente sabe que a identidade é a base que sustenta a nossa comunicação, a gente define quem é, né? Então, você não comunica mais com as palavras, mas com a presença, com a energia e com a identidade. O que está faltando na sua vida para buscar ser mais feliz? O que está faltando para acreditar mais em você, né? Todo mundo tem um percurso, um caminho, mas às vezes para não pensar. E a gente sabe que a gente tem que agir, né? Com vontade naquilo que a gente quer. E o grande lema hoje, quem você é quando está falando com alguém? Como você se transmite, né? Então, nós sabemos que nós transmitimos tudo pela comunicação, né? Então, tem vários itens que a gente transmite o que a gente é, a nossa identidade. Uma delas é a comunicação, do jeito de falar, do jeito de agir. E a segunda, né, é a roupa. Roupa adequada para o momento certo, para o lugar certo. Hoje está meio escuro aqui. Aqui ainda é 6 horas da manhã, é escuro, mas nós estamos ao vivo aí falando da sua identidade. Você sabe aonde quer chegar, o que quer fazer. Toda segunda-feira a gente faz o melhor ano do mundo. Começa esse horário, às 6 horas, né? E aqui a gente fala, né? O que nós precisamos para a nossa vida? O que precisamos mudar? Então, como você se comunica, né? Com a roupa, com a postura, com a energia, com a fala, com o silêncio. Tudo isso faz parte da sua comunicação. E a gente sabe que comunicação é transmissão de mensagem. Comunicação tem que ser consciente, não inconsciente. Tem que estar consciente do que está fazendo, do que está agindo, do que está querendo, né, de melhor. E a comunicação aparece sempre na aparência, né, no tom da voz, no comportamento, a maneira de comunicar, o ambiente que a gente comunica. Então, nós comunicamos melhor até quando nós sabemos quem nós somos. Nós somos aquilo que nós temos certeza, né? Que somos filhos amados de Deus. Então, busque a verdade. Falar a verdade não faz mal para ninguém. O que faz mal é a mentira. A verdade, ela só dói na cara no início, mas depois a gente sabe que ela ajuda nós a sentir forte. E você já parou para pensar que comunica melhor até saber quem você é? Essa é uma das partes mais importantes que a gente tem que saber. E nós temos uma identidade, né? Nós viemos aqui nesse mundo, a gente veio fazer algo diferente, algo que a gente sabe que pode fazer e tem que ir em frente, né? E muitas vezes a identidade é bloqueada. A gente não sabe o que está sendo bloqueado, né? E é uma das primeiras coisas que a gente fica bloqueada, é a rejeição, né? A gente se sente rejeitado. Mas muitas vezes a gente busca
a necessidade de aprovação. A gente quer que os outros aprovam, né? Quem tem que aprovar é você. O que você quer para a sua vida? O que você deseja? O que você almeja? Então, tudo isso é um merecimento, é você que tem que fazer. Então, a escassez, muitas vezes, ela te para. Ela te para onde você não acha saída. Então, procure, né? Não ver aonde você tem rejeição, aonde você tem necessidade de aprovação, onde você tem escassez, onde falta merecimento e o medo. Isso é tudo identidade bloqueada. Ah, eu tenho medo. Você está com a sua identidade bloqueada. Ah, eu tenho falta de merecimento. Você está com a sua identidade bloqueada. Ah, escassez. Você está com a sua identidade bloqueada. Ah, aprovação, necessidade que os outros me aprovam, que os outros me decidem, né? Isso tudo é identidade bloqueada. Então, onde você parou? Qual desses itens, né, que te afeta a tua vida? A gente sabe que a gente precisa ser intencional, né? Tem que ter clareza, consciência e direção para seguir em frente naquilo que quer. Então, essa segunda-feira é um dia de pensar, puxa, eu tenho clareza que é isso que eu quero para mim. Eu tenho consciência, eu tenho direção. Se você disser sim, você está no caminho certo naquilo que você vai fazer. E você sabe, né, que todo mundo tem uma essência. E você sabe a sua essência, você sabe quem é a essência. E tudo é um percurso para a gente entender, ver e pensar, né? Eu gosto muito de tomar uma decisão naquilo que eu quero. E a minha identidade e sustentar aquilo que eu quero. Então, quando você começa a fazer as coisas e você diz assim, eu sei o que eu quero, mas você começa e termina? Você cumpre o que promete? Você decide? Ou você é quem é? Você diz eu sou e eu quero? Eu quero chegar lá. Eu quero chegar em Blumenau. Você sustenta essa decisão? Então, tudo tem um percurso, né? Ah, não consegui, não fiz. Você não agiu da sua maneira certa naquilo que você queria chegar. Você não começa o que termina. Você não cumpre o que promete. Você não decide. Você é quem tem que dizer eu quero, não os outros. Quando a gente tem autoconfiança na sua clareza, você tem identidade. Identidade, ninguém tira, é tua. É seu mérito. É tudo aquilo que você consegue de melhor para a sua vida, é a sua identidade. Então, o que eu quero para a minha vida? O que eu busco hoje para a minha vida? E a gente sabe que para falar, muitas vezes a gente precisa entender o que é comunicação, né? E hoje a gente está aprendendo a identidade, a sua identidade. E toda a identidade, ela busca comunicação. E toda comunicação tem 3 esferas. Uma é com o corpo, né? Outra é com a alma e outra com o espírito. Seu corpo está bem? A
gente para às vezes para pensar e diz, puxa, estou colocando comida boa, as vitaminas, o que é necessário para o meu corpo. Estou fazendo física, estou caminhando, estou fazendo o que é certo. E a alma, está com a calma, tranquila, naquilo que você almeja chegar. E o espírito está agradecendo as coisas que está fazendo. Então, uma da comunicação mais importante da vida é a comunicação de falar com Deus. Quem não entende, quem não comunica com Deus, não entende e não comunica com o próximo. Então, quando a gente para e diz assim, né? Puxa, agora eu vou falar com Deus. Eu vou falar mesmo. Eu vou dizer para Ele tudo o que eu estou sentindo no meu coração. E essa madrugada eu parei e disse, puxa, eu preciso falar muitas coisas que eu estou fazendo e que eu ainda não aprendi, que posso fazer melhor. O que eu tenho para fazer melhor? E às vezes a gente faz as perguntas para Deus e logo vem a resposta, né? Calma, tu vai chegar lá, mas vai seguir o teu propósito, tua identidade. E essa manhã eu falei com o Papai do Céu, disse, puxa, eu faço isso, ainda, será que estou fazendo certo? Será que eu preciso melhorar? Então, tudo isso é um meio de comunicação, né? Até falar com Deus é um meio de você comunicar. E a pessoa mais importante, né? Que a gente... E quando a gente aprende, quem não comunica com Deus, não entende, não comunica com o próximo. Então, primeiro momento, né? É comunicar com Deus. Quando a gente diz, eu assumo a minha responsabilidade pela minha identidade, a gente aprova, né? Que tem muita coisa boa para falar com Deus. E quando a gente faz uma declaração, né? Para Deus, para que a gente é nesse mundo, né? E a gente diz assim, porque toda declaração é uma decisão. Quando você declara, você decide. Eu sou responsável pelo meu destino. Eu decido o próximo nível da minha vida. Então, é tudo, eu decido, né? Eu decido sair da condição. Eu decido assumir o meu destino. Eu decido desenvolver a minha comunicação. Eu decido o próximo nível. Eu decido o ponto de partida da ação e da transformação. Quando a gente decide mesmo, o resultado é a consequência, né? Do que tu faz, do que tu é. E toda declaração, ela é uma ativação, né? E eu gosto muito de dizer, eu sei quem eu sou. Eu não negocio a minha identidade. Eu comunico a verdade. Eu vivo com clareza. Então, em cada momento que tu vai julgando uma declaração, como você é, como você faz, como você dedica, você está num caminho próximo, né? De realizar o teu sonho. O que você quer de melhor para a sua vida? Eu não negocio a minha identidade, quando a gente diz, né? Eu comunico com verdade. Então, tudo é eu. Eu assumo, né? Eu assumo que eu nasci para ser. Então, identidade e ativação. E quando tu ativa, a comunicação flui, né? E a comunicação aparece na sua vida em muitos níveis. Porque a comunicação ela é a transmissão
da sua identidade e da sua base. Então, eu transmito quem eu sou. E a gente sabe que com clareza a gente tem uma decisão e autoconfiança, né? Que é consequência. Então, tudo na vida a gente comunica, né? Tudo, forma de usar roupa, forma de se vestir, forma de se falar, de tudo é uma comunicação. E toda comunicação, ela tem que ter uma alta confiança, né? Daquilo que você faz, daquilo que você quer, daquilo que você almeja, né? Mas você tem clareza naquilo que quer, porque você tem que ter, porque você está escolhendo a sua vida, né? E a gente sabe que a gente precisa sempre, a comunicação está em tudo em primeiro lugar, né? E a comunicação é a sua essência. E a gente sabe que a gente nasceu comunicando, né? Primeiras palavras, a gente sabia que ia comunicar, ia estar falando, né? Às vezes, não, quando chega perto, depois de um ano, a gente comunica falando, nem que seja chamando pai, mãe, né? Mas a gente comunica falando, todos nós. E quando a gente sabe que a gente nasceu comunicando, então a gente aprende também que a gente comunica com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Então, tudo está presente, os três, né? Trio. Então, nosso corpo tem que estar bem, a nossa alma tem que estar bem, nosso espírito tem que estar bem. Então, quando a gente acessa esses três, né? O corpo, a alma e o espírito, a gente acessa a plenitude. E só acessa, né? A plenitude quem transborda. Então, por isso que a gente tem que aprender a comunicar, né? Aprender a comunicação, porque toda comunicação, ela é um transbordo, ela é uma plenitude. Porque nasceu comunicando, né? Para comunicar e comunicando. É uma comunicação nata, né? Naquilo que você quer. Então, a gente sabe que nós temos uma boca e 2 ouvidos. E quando a gente sabe, eu tenho o dom e o talento da comunicação, ninguém te tira. A gente sabe que tem um caminho para a gente seguir, né? Naquilo que a gente quer. E hoje a gente está falando de 12 processos, né? Existe de escavação. Às vezes a gente quer aprender ou comunicar melhor, mas a gente sabe que tem um processo para chegar onde quer. Primeiro processo de que você quer se comunicar, você precisa escavar, ir fundo naquilo que você quer para alcançar a raiz. Então, para desenvolver, você tem que aprender. Não é hoje e amanhã. É buscar conhecimento, entendimento. É como a raiz, ela está lá no fundo da terra. Ela começa lá embaixo, né? E ela sai para fora. E ela precisa de tempo para crescer lá embaixo da terra, para sair para fora. Então, você precisa escavar, né? Fundo. E as coisas mais preciosas, né? Não estão na superfície, elas estão na profundidade. Então, o ouro, lá em Provérbio 4, diz, né? Buscai o ouro, e o ouro a gente sabe que está lá dentro das pedras, né? Então, tem que, para achar os conhecimentos, a sabedoria, tem que buscar conhecimento, aprender mesmo, né? E quando a gente sabe que as coisas preciosas não estão na superfície, estão na profundidade, então é hora de aprender, né? A comunicação eficaz, ela depende de clareza, então depende de conhecimento, porque sem clareza, você acredita em mentiras. Então, quando você tem clareza, que você aprendeu que isso aqui é certo, é verdadeiro,
ninguém te tira. Então, comunicação, porque a gente, se a pessoa fala uma mentira, você diz, puxa, essa pessoa está falando a mentira, porque o que eu aprendi, o que eu entendi, o que eu busquei de conhecimento não é o que ela está falando. E quando você conhece a verdade, tem tudo isso, né? Quando a gente conhece a verdade, a gente conhece a verdade de Deus. Não é sobre si que você passa a acreditar. Porque você vai acreditar em Deus, né? E nas mentiras, você não vai acreditar nas mentiras do longo da vida, né? Você vai ver que aquilo que eles estão falando é mentira. É mentira que recebeu e conheceu, né? O que é mentira e o que é verdade. Porque quando a gente tem clareza, a gente tem identidade, propósito e dons da missão para ver onde é que quer chegar, né? E quando você não tem clareza da verdade de Deus, você acredita nas mentiras. Então, tem que buscar a clareza, né? Deus, né? E quando tem um ditado que diz assim, né? Água clara é pureza. Água clara é transparência. Água clara é saúde. A gente comunica, né? E a gente vê que clareza, quando a água ela é pura mesmo, ela tem clareza. E quando nós falamos a verdade, nós temos clareza também. A gente comunica clareza, a gente comunica o que é, né? E a água é um grande significado para a nossa vida. E comunicação clara, ela é limpa e transparente, né? E a verdade. Quando busca a verdade vem, né? E eu gosto muito de comunicar. Eu gosto que a minha comunicação seja água limpa, né? Porque toda clareza, ela é verdade, ela é transparente, ela é pura, né? Pura pureza mesmo, né? Então, clareza é falar a verdade. Quando a pessoa fala a verdade, é porque ela tem transparência, ela tem pureza, ela tem objetividade, né? E quando eu digo eu sou clara na comunicação, ou você é claro na comunicação, automaticamente a gente já vê, né, que é sem fingimento. Então, onde não há clareza, a confiança rompe. Então, nós estamos aqui nesse mundo, né, para fazer o que é certo. E se há clareza, onde não há clareza, rompe, então vamos comunicar com profundidade naquilo que a gente aprendeu, né? Com simplicidade ao mesmo tempo. Então, esse é um melhor método da comunicação, sem fingimento e comunicar com simplicidade, né? Ao mesmo tempo. Isso é tão importante. E a gente quando segue o caminho daquilo que a gente quer, a gente sabe que às vezes tem barreira, tem parada, mas quando a verdade é verdadeira, ninguém te para. Ela vai em frente, ela segue, né? Ela não para. Quando a gente olha até o rio, né? Ele quer ir em frente, não importa. Ele vai com aquela pureza, uma água limpa, né? Quando a gente olha aqui na fazenda Vale dos Monos, a gente vê que a água, ela transborda, né? E ela vai seguindo o seu percurso. Ela não dá bola se tem pedra, buraco. Ela segue em frente. E às vezes nós queremos parar por qualquer coisa, né? Então, não pode parar. A gente sabe que a gente quer chegar lá e tem que julgar direção e clareza naquilo que quer. E onde há clareza, tudo há
mais objetividade, né? E clareza é uma autoridade, né? Uma autoridade para você chegar onde quer. É um discernimento, é uma autoestima. Tu vê que clareza, ela puxa tudo para ti. Quando você tem clareza naquilo que quer, tem clareza na comunicação, você tem objetividade, você tem confiança, você tem mais poder, você tem mais comunicação. Então, tem que fazer o que é verdadeiro, né? Para a vida da gente, para a gente seguir em frente. E a gente também sabe que lá em Oséias, né? Osias 4:6 diz assim: meu povo perece, né, por falta de conhecimento. E quando a gente aprende isso, a gente vê que a gente precisa, né, aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais das coisas boas da vida. Lá em Mateus 14 e João 6 diz assim: 5 pães, Deus multiplica o que Ele entrega, né? Ele multiplica e entrega. Ele quer dizer que você recebe e você entrega, né? Para mais sabedoria, né? Mais entendimento, mais fazer aquilo que quer. Eu, há um tempo atrás, eu queria ser escritora, né? Há uns 20 anos atrás. Mas eu sempre pensava assim, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão para ser escritora. E eu tenho que ver a minha identidade, é isso que eu quero. Eu tenho clareza naquilo que eu quero. Eu busquei vários títulos, né? Para ver qual decisão ia tomar. Qual é a minha identidade para mim? Começar agindo da minha maneira, do meu jeito. E daí veio, tu tá certa, tu tá tem clareza nisso que tu quer. Tu tem coragem de enfrentar isso que quer. Você tem presença, né? Então, tudo é um caminho para a gente chegar onde quer. Então, tudo é uma decisão. Decisão precisa ter. Em primeiro lugar, a partir da hora que você toma uma decisão naquilo que quer, ninguém te tira. Há muitos anos, o seu Mauro, ele morava na Imbuia, ele tinha uma família grande, né? E ele veio morar. Ele disse, puxa, a Imbuia é muito pequena. Eu tenho vários filhos e eu tenho uma oportunidade de dar estudo para os meus filhos. Daí ele se mudou para Ituporanga. Ituporanga é uma cidade perto da Imbuia. Daí lá ele veio a mesma resposta para ele. Bom dia, Ilha. Bom dia. E veio a mesma... Hã? A luz desceu? Não sei. Veio a mesma resposta, né? Para ele. Puxa, essa cidade é muito pequena para mim dar os meus estudos que eu quero para os meus filhos. Daí ele foi para Rio do Sul. E chegando lá, ele focou nos estudos dos seus filhos. E ele não tinha 2 filhos. Ele tinha 11 filhos. Ele buscou da Imbuia e ele viu que lá não tinha muito conhecimento para os filhos. Lá ele viu que ele tinha que buscar outros lugares, cavar, como nós falamos antes, cavar mais, né? Para achar. Ele já pensou sair do interior, pegar outro um pouquinho melhor interior, depois Rio do Sul era maior, né? Mas ele escavou para achar conhecimento para a família. Ele acreditou, ele acreditava, né? Ele tinha certeza que dando mais conhecimento
para os filhos, eles iam chegar mais longe. E isso ali deu cada um deles, né, dos filhos, buscou esse conhecimento com muita força, né? Podia ter dado 10, 11 filhos e nada, mas não. Aqueles 11 filhos buscaram conhecimento, buscaram sabedoria, buscaram entendimento. E quando a gente vê ali que ele foi cavando lugares, conhecimento para chegar onde chegou, daí dá para perceber que ele era muito inteligente, esse seu Mauro, porque ele sabia o que tinha que escavar para chegar até onde ele queria. E com isso, né, hoje a família, os filhos são muitos e cada um tem uma essência, uma inteligência, um conhecimento incrível, mas veio lá de baixo, né? Lá da pessoa simples, que mal sabia ler, que mal sabia entender, e ele ergueu a família, né? Então, ele buscou esse conhecimento. E hoje quando fala do seu Mauro, fala do seu Mauro, né? Porque ele transformou a sua família. Ele buscou lá na raiz aquilo que ele queria, né? Para a família dele. Ele buscou dar conhecimento para a família deles para chegar onde ele queria. Então, ele tomou uma decisão. Tinha que sair, tinha que enfrentar. Ele tomou uma clareza, né, uma coragem para chegar onde queria. Eu digo que ele fez uma transformação, né? Ele buscou a plenitude para a vida dele, para a família dele. Então, ninguém precisa parar onde está. Todos podem chegar aonde quiser e como quiser, né? Só depende de querer. Então, quer mais algo diferente para a sua vida, para a sua família? Escava, busca conhecimento, busca entendimento. E isso ninguém tira, né? Porque ele sempre, o seu Mauro falava para os filhos, conhecimento ninguém tira. Mas demorou, porque muitos deles, até chegar essa mente deles que conhecimento ninguém tira, ele teve que batalhar para buscar conhecimento, porque nada veio de graça, né? Eu consegui aquilo. Quantas horas de habilidade você estudou aquilo? Quantas horas você está fazendo aquilo para chegar onde quer? Então, precisa tomar uma decisão, precisa escavar, precisa conseguir, mas precisa tempo também para fazer. E o caminho é de cada um, né? Não é teu único. Eu sou, eu quero. Ninguém tira. Eu busco, eu acredito, eu não desisto, eu chego lá. As palavras não existem o não, existe coragem, dedicação, decisão. Muitas vezes ele sabia que ia 5 filhos, né, 8 filhos para aula no dia de manhã, ou 5 filhos para aula todo dia. Ele tomou aquela decisão, ele sabia que tinha que ter comida e tudo, né, para manter essa decisão dele. Ele enfrentou, ele não teve medo, por isso que hoje, né, fala, isso ali é muito serviço. Não, isso ali tem algo por trás de tudo isso ali, para você chegar onde quer. Às vezes, no início você trabalha muito, mas depois você vê que quando você chegou fora da terra, né, você já vai ver, porque tudo é difícil, né, para sair, bota uma semente para sair debaixo da terra, para chegar em cima, ela tem que sufoco, né, mas quando ela chega em cima, ela só cresce. Às vezes a nossa vida também está no sufoco ali, porque está escavando, mas quando vem para cima, só cresce.
Eu queria dizer para vocês, estou muito feliz, né? Nós estamos fazendo o melhor ano do mundo. Toda segunda-feira nós temos mentorias, né? Para aprender e sair do buraco onde está e buscar aquilo que a gente, né, quer chegar e quer almejar, né? Então, nós temos 52 segunda-feiras, né? Já estamos nas 17 semanas, né? Puxa, passou tão rápido, né? E nós, toda semana, né? Nós lemos um pedaço da Bíblia, né? E assistimos um filme, escutamos, aprendemos na mentoria, um filme, um livro e um comentário, né? O que eu acho importante sempre, os barulhos do cachorro, a gente está aqui na fazenda, e esse horário a turma começa a acordar e os carros saírem, eles começam a alvoroçar. Mas toda segunda-feira a gente aprende um pouquinho, toda semana nós buscamos conhecimento, nós escavemos conhecimento. Nós buscamos aquilo que nós queremos para a semana, para sair com decisão naquilo que a gente quer e com clareza. Então, semana da Bíblia, semana do livro, semana do comentário, né? Algo diferente, né? Um método. A gente gosta muito de falar de método. Qual o método que o Ayrton Senna fez para conseguir ser o melhor do mundo? Foi treinar dia de chuva. Então, todos que passaram etapas ruins, mas eles aprenderam com essas etapas. E eles ensinam para nós. Lá no YouTube tem muito conhecimento, né? Então, nós aprendemos um método de alguém que cresceu e conseguiu chegar onde queria. Nós lemos um livro que faz todo o entendimento da semana, né? O conhecimento da semana, e nós assistimos um filme e a Bíblia. Então, e um jejum, né? Porque a gente tem que aprender a jejuar para controlar o corpo, para saber que a gente pode, quando não precisa. Tem coisas que a gente tem que dizer, hoje não, amanhã pode ser, mas hoje não, só por hoje. Quando a gente diz só por hoje, a gente cria a força interior, que a gente diz, poxa, só por hoje eu não vou fazer isso, só por hoje eu não quero fazer isso, só por hoje eu vou conseguir isso. Então a gente precisa ter esse domínio de fazer esse jejum. Então nós estamos na 17 semanas, né? E se quiser entrar nesse melhor ano 2026, a gente está convidando você para participar. Entra lá no Telegram, né? E participa junto com nós e busca essa escavação, esse conhecimento junto com nós e toma uma decisão clara, né? Junto com nós. Porque quem acelera domina o ano. Então, se nós acelerar naquilo que nós queremos, nós dominamos o que nós queremos para esse ano. E quando a gente sabe que você não sofre por amor, você sofre por desistir no que Deus já mandou para soltar, mandou para você. Então, busque aquilo que você quer. Não pode desistir. A vida como é que a gente tem que dizer? Hoje eu inovei um pouquinho, amanhã eu vou inovar um pouquinho mais, eu vou buscar esse conhecimento para me entender. E todo momento, né? A gente, quando lê o livro, a gente sabe que quando a gente lê um livro na semana, a gente lê é quem faz parte de algo maior, né? Parte de algo maior. Então, quando eu leio um livro, eu faço parte de algo maior. Meu amigo Mário, né? Ele escreveu um livro. E eu perguntei para ele, como é que está o teu livro? Como é que você está como escritor? Vamos escrever mais? Está escrevendo mais?
ele disse para mim, por enquanto eu não vou escrever. Eu disse, mas por quê? Eu peguei um relatório, né, de que só 2% do mundo lê. E eu disse, mas não importa, se você buscar um mais para ler, já é um grande serviço que você está fazendo, né? Eu disse, para a humanidade. Daí ele disse, não, por enquanto eu vou parar, não vou. Ele é um jovem, ele deve ter uns 25 anos. Daí eu disse, puxa, que pena. Então eu comecei a pensar, eu pensei assim, puxa, Rio do Sul tem 70 mil habitantes, 2% de Rio do Sul lê, dá 2 vezes 7, dá 14 mil pessoas, né? 2 vezes 7, 14. Eu disse, puxa, ainda dá para escrever. Não dá para parar, dá para escrever. Não dá 1.400 pessoas. Não, se tu fazer a conta 7, né? 2% não dá muito. Mas ninguém vai desistir, né? Se tu tomar uma decisão, uma clareza naquilo que tu quer, jamais vai decidir. Então, quem ler faz parte de algo maior. Então, a gente sabe que a gente tem dor, tem que identificar, né? Aquilo que a verdade, a gente sabe que tem impacto, tem esperança, tudo tem solução, mas tem que aprender algo, né? Quando a gente aprende, não depende, né? Só isso aqui, só você sabe que você aprende e você não depende dos outros. Então, quem não decide a sua própria vida, aceita qualquer destino, né? Então, você é dono do seu destino. Você não pode aceitar o que os outros oferecem. E é sua vida. É seu caminho, né? Porque Deus não trava você. É você que insiste em ficar parado. E quando a gente sabe que o amor não dói, o apego sim. Às vezes fica apegado àquilo que muitos anos, né? Aquele apego não vai mudar, não vai inovar, não busca dizer assim para a gente mesmo, eu vou fazer aquilo, eu vou me decidir fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Você, quando o seu Mauro saiu lá da Embuia, né? Com um monte de filho, e ele veio para Ituporanga com um monte de filho, ele tinha tomado uma decisão, ele tinha uma clareza naquilo que ele queria. E foi em frente, né? Tem uma história ali no meio do seu Mauro, né? Que ele chegou uma festa de igreja, né? Ele era muito de rezar com a família, rezar o terço. Ele deu um santo lá, São Sebastião, porque ele tinha muita fé naquilo que ele queria. E aquela fé dele com a igreja, com tudo que ele fazia, aquilo acho que empurrou ele mais longe. Ele até teve uma história que ele tinha saído da Embuia porque ele tinha achado um parolo de ouro, que na época falava muito, né? Quem era rico achava um parolo de ouro que estava enterrado. Mas até hoje ninguém sabe, né? Se ele achou ou não, porque ele foi cada vez, com muitos filhos, cada vez foi se dando melhor. Cada vez ele foi fazendo coisas melhores. Ele nunca desistiu, né? Então, ele sentiu que ele tinha uma decisão para tomar. Ele tinha dias que ele também tinha que enfrentar um medo, né? Tinha dias que ele tinha que enfrentar a escassez. Ele tinha dias que ele tinha que ter certeza do que ele queria, tinha que fazer. Então, mas ele enfrentou, ele buscou.
essa verdade. Então, clareza é verdade, ele buscou transparência naquilo que ele queria. E ele seguiu em frente. E ele era um homem de verdade, ele falava a verdade. E a objetividade, né? Então, tudo você faz para chegar lá, como a gente diz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer agora, eu tenho que chegar lá, eu quero chegar lá. Você já começou? Só não pode. Diz que o mundo é daqueles que insistem, não daqueles que desistem. Então, busque isso para a sua vida. Nessa segunda-feira, né, dia 20/4 de 2026, se você não fez nada, agora é hora de começar, porque muitos param. Você está aí para continuar. Seja forte na sua decisão. Eu gosto muito daquela palavra, né? Se eu tomei aquela decisão, eu não posso voltar atrás. Se eu tomei aquela decisão que eu ia, eu coloquei na agenda, eu tenho que ir. E a vida é toda assim, né? Se eu tenho uma identidade, eu sei que eu quero chegar lá, eu tenho que saber aprender muita coisa para chegar lá. A minha identidade, ela tem que ir se melhorando naquilo que eu quero. Eu tenho que ter clareza no que eu estou fazendo. Clareza que nem uma água transparente. Isso aqui é isso aqui que eu estou fazendo, é isso aqui que eu estou querendo. Quando eu escrevi o meu livro, eu sou escritora, melhor, antes que seja tarde, eu penso de vez em quando, quando eu pego no livro, tem um meu amigo lá, o José, ele diz assim, fez isso aqui? Eu disse, fiz. Ah, tá, porque senão eu ia dizer para você fazer antes que seja tarde. Então hoje eu estou falando para vocês, o que vocês querem? Faze antes que seja tarde. E nesse meu livro eu conto 34 métodos que eu fracassei. O que eu fracassei? O que eu podia? Mas eu aprendi. Eu sempre digo que eu nunca perco. Eu sempre aprendo. Então, quando eu sei que eu tomei uma decisão, eu tenho que ir com aquela decisão em frente antes que seja tarde. Quando eu sei que eu tenho uma identidade, a minha identidade ela é eu. Então, eu tenho que seguir em frente naquilo que eu quero. E quando eu sei que eu tenho clareza no que eu falo, no que eu entrego, no que eu estou fazendo o meu melhor. E tudo tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem de enfrentar, de não desistir. E de falar também, né? Porque é que nem a comunicação, tu tem que comunicar e falar o que tu quer chegar aonde, né? Porque quando a palavra tem poder, né? Então, eu quero fazer isso, quero chegar lá. Você tem presença naquilo que você quer, você está presente naquilo que você quer, você age presente, você tem autenticidade. Eu estou fazendo aquilo está certo. Então, é um caminho, mas um caminho de grandeza, né? Quando você diz, eu cheguei, eu fiz, eu conquistei, é que nem o Mauro, né? Ele saiu e a história dele é maravilhosa, né? A história dele foi cavar conhecimento para a família, foi ensinar que tinha momentos que tinha que tomar decisão, foi ensinar que tinha que ter identidade, foi ensinar que tinha clareza, né, nas coisas, que tinha coragem. Então, eu fui buscando isso ali, ensinando. Por isso que nessa semana, né, você tem clareza. E quando você pega a sua história, né, sua vida, você
Você já sabe, né, que você é responsável pelo seu destino. Então você faz a sua história. E você também sabe que você tem que seguir o próximo nível da sua vida. E você sabe que você tem que decidir e sair da condição. Você sabe que você tem que decidir e desenvolver a sua comunicação, né? Às vezes eu pergunto 2 vezes que eu não entendi como. Você pergunta às vezes para a pessoa como e logo vem a resposta, né? E a gente precisa desse como para entender um pouquinho mais. Esse como tem horas da vida que ele é muito importante. Como faço isso? E você decidiu qual o seu próximo nível? Você decidiu desenvolver a sua comunicação para comunicar mais fácil com as pessoas? Você decidiu ter habilidade? Quanto tempo, né? Como que a sua comunicação tem habilidade? E você decidiu um ponto de partida para você transformar ação em transformação? Porque tudo isso, se você fizer e decidir, é resultado, é consequência. Então você vai conseguir. Então pare um minutinho essa manhã e diz assim: eu sei quem eu sou. Declara para você, tira 1 minuto, não é muito, mas declara para você quem você é. E fala para você mesmo, eu não negocio a minha identidade. Eu comunico com a verdade. Eu vivo com clareza. Eu assumo quem eu nasci para ser. A identidade minha está ativada. Minha comunicação flui. A autoconfiança aparece. E minha vida vai mudar de nível. A comunicação, a gente sabe que é uma transmissão. A identidade, a gente sabe que é uma base. A clareza é uma direção para você seguir em frente. E a autoconfiança é a consequência. E com tudo isso, você comunica quem você é. Então você, tudo é importante. Tudo depende de você. E quando a gente sabe que a gente escreve a própria história, a gente sabe que chegar lá não vai ser difícil. Chegar lá vai ser consequência. Então vamos colocar um pouco em prática, né? Diz que só escutar, às vezes a mente fica carregada de obesidade. Mas quando coloca em prática algo que aprendeu, você diz assim, puxa, ainda bem que eu comecei, ainda bem que eu fiz. E isso ninguém tira. É teu. Amanhã é feriado, né? E a gente está aqui na fazenda, curtindo. Aqui a gente tem tempo de olhar um para o outro, porque a gente está rodeado de amigos. E a gente vê que cada um tem uma essência, né? A gente para um tempo para falar, tem tempo para falar, o celular fica longe, né? Alguns ficam mais conectados, mas pouca gente fica conectada. E ontem tinha uma amiga a sobrinha da minha irmã, ela tinha 2 crianças. E ela contando a história dela com aquelas 2 filhos, eu senti tanta pureza, tanta clareza naquilo que ela queria, que eu disse assim, puxa, jovem, mãe de 2 filhos e a clareza na educação, na criação daqueles filhos. E às vezes a gente não busca clareza naquilo que a gente quer.
tomar decisão ou objetivo nessa vida. Mas hoje é um dia de você parar e pensar um minuto, né? O que eu vou fazer hoje para fazer algo diferente, né? Porque tudo é um impacto, né? Quando você pega um impacto na frente de algo que você quer e você tem que decidir, né? Eu vou participar, por exemplo, daquela corrida de bicicleta. É algo diferente, algo que dá medo, algo que, né? Mas quando a gente decide, eu vou, meu, aquilo dá um frio na barriga, mas você vai aprender, entender, vai buscar conhecimento e fica melhor. Assim é a nossa vida. O que você decidir, dá medo. O que você decidir, dá um impacto. Mas dá um conhecimento que vale a pena, muito mais. Aquele frio na barriga, aquilo ali nem foi nada. Foi só um empurrão para você ir mais longe. Então, não pare naquilo que você quer. Se você quiser entrar nessa mentoria, nós estamos na 17. Falta 35 semanas, né? Quase um terço do ano. E quem acelera, domina o ano. Então, vamos acelerar para você dominar esse ano de 2026 e ser o melhor do mundo, né? E você não sofre por amor, você sofre por insistir no que Deus já mandou soltar. O que Deus mandou já soltar? E você está ali insistindo naquilo, né? E quem ler faz parte de algo maior. Se você colocar essa mensagem, né? Se eu aprender, eu vou fazer parte de algo maior. Se eu aprender, se eu estudar, se eu buscar conhecimento, eu vou fazer parte de algo maior. Porque toda dor é uma identificação da verdade. E o impacto é esperança, é solução. Então, quem não decide a própria vida, aceita qualquer destino. Não aceite qualquer destino. Decida você, eu mando, eu faço, né? E Deus atrasa quem não insiste. Deus não atrasa você que insiste em ficar parado. E o que você está pegado, né? Porque o amor não dói. O apego, sim. Às vezes a gente fica apegado em algo que não leva a nada, né? E essa semana, o que eu estou apegado? Que eu posso desapegar e ir em frente. Chegar mais rápido naquilo que eu quero. Então, eu queria dizer para vocês, né, que eu sou escritora Iria Krieger, eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. E estamos na mentoria 17. Aprendemos um pouquinho mais. Espero, né, que você tirou algum conhecimento que faltava ali para a sua decisão, né, para a sua clareza, para a sua vida, né? E buscar. Não desiste. Porque se você colocar ali, né, a vaca dá leite, né? Uma história antiga que a minha mãe dizia. Mas se você não ir lá e tirar leite, você não tem. Então, o que tem que fazer para você ganhar o leite? Tem que buscar. Então, o que está faltando você buscar para a sua vida? Hoje é um dia de pensar. Então, agora nós vamos fazer um momento de oração, né? Hoje é dia de dizer assim, Pai, perdoe meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no meu lado. Então, a Ti, meu Deus, te damos graça por o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Essa semana vai ser uma semana de conhecimento e sabedoria que vem do alto e que vai transbordar a nossa vida. Valeu? Só alegria. Até mais. Vou terminar a live, né? 4, 3,
2, 1. Até mais. O ambiente que eu estou aqui é assim, ó. É uma fazenda, né? Lá em cima tem uma escada que vai lá para cima, para os quartos, né? E aqui embaixo é assim, bem rústico, né? Eu estou aqui nessa mesa e o lado de lá em cima é o sótão e lá tem um monte de cobertura ali, né? Ali tem um sofá, uma TV, né? Uma lareira. Então, aqui a gente vive, né? Aqui a gente tem tempo de dedicar um a um e olhar no olho e dizer, vamos ser felizes. Valeu? Até mais. Tchau.